Olá, meus queridos! Vocês vão cansar de me ver aí nessas 2 semanas, gente. Mais uma vez ao vivo, vocês vão cansar mesmo, gente. Vão ser 2 semanas que vocês vão me ver 2 vezes por dia por aqui, né? Então, agora eu vou explicar como que vai funcionar esses nossos encontros de 12h, tá? Então, 12h, terça, quarta e quinta. Eu vou dar a oportunidade de alguém entrar aqui comigo, tá? Então, se alguém quiser entrar aqui comigo, já coloca ali, quem tá no Instagram, que é quem vai ter mais essa oportunidade, né, gente? Infelizmente, é uma oportunidade mais atrelada ao Instagram mesmo. Então, vai ter essa oportunidade de entrar aqui e fazer perguntas. Mas o pessoal que tá no YouTube também pode mandar pergunta, pode colocar ali as perguntas que eu vejo e se tiver alguma coisa, eu vou respondendo. Tá bom? Todos os dias estamos tendo aí 2 lives por dia, elas não estão ficando gravadas, tá? As lives não estão ficando gravadas. Lives que mesclam conteúdo técnico na área tributária, mudança de mindset, vencer obstáculos e crenças e responder as dúvidas de vocês, tá? O objetivo dessas nossas lives de aquecimento, fazer vocês chegarem lá no dia 5, quando começa a nossa jornada de tributação, já afiados, preparados, sabendo que vai vir e com a mentalidade, o mindset necessário para agir, né, gente? Que é isso que eu quero, que vocês saiam aí da inércia e partam para a ação, para vocês efetivamente darem o primeiro passo rumo a serem tributaristas valorizados, ok? Como vai funcionar aqui, gente? Olha só, o pessoal já tá mandando, vocês podem mandar pergunta na caixinha de pergunta, tá? Vocês podem pedir para participar da live também. Letícia, o que é pedir para participar da live? Você literalmente pede para participar. Fala, Letícia, eu quero entrar e te fazer uma pergunta ao vivo. Então vocês falam isso e eu puxo vocês aqui. Então vamos lá. Agora já tem bastante gente aqui. Como que vai funcionar agora, tá? A live de agora, de hoje, de amanhã, hoje terça, amanhã quarta e quinta, é live de mentoria. O que é mentoria? Letícia, eu tô com dúvida assim, assado na minha carreira, no caso XYZ. Pode me ajudar? Beleza, esse é o momento que eu posso te ajudar, ok? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir para participar. Vocês podem, os mais tímidos, tá? Os que não querem colocar a cara a tapa, não querem aparecer aqui comigo, podem mandar a pergunta no chat. Os menos tímidos e querem entrar aqui e pedir para participar, é só colocar, Letícia, eu quero entrar ao vivo com você. Então, pessoal, vamos lá. Então, pessoal, já que entrou uma pergunta aqui, enquanto vocês vão tomando coragem, vão listando as dúvidas que vocês têm, pensando em algum tema que vocês queiram que eu debata aqui, e para ver se vamos ter voluntários para entrar ao vivo aqui comigo ou não, o que eu vou fazer? Vou responder essa pergunta da Denise. A Denise é minha aluna do Formação Tributarista do Futuro, da comunidade, é minha mentoranda. Então vamos lá, a Denise, a live de hoje cedo vai para a comunidade? Vai. Então assim, todas as lives vão estar disponíveis para os alunos do Formação de Tributarista do Futuro, para os membros da comunidade tributarista do futuro, ok? Então, e depois a gente vai fazer um pacotão também para quem quiser só adquirir esse conteúdo, vai poder também adquirir só esse conteúdo. Ah, Alice, não quero virar aluno, não quero entrar na comunidade, quero só ter acesso a esse conteúdo porque eu não consigo acompanhar tudo. Beleza, a gente vai também colocar essa oportunidade, essa possibilidade para vocês, tá bom? Então, a Denise, sim, vamos colocar lá, né? E a gente tá organizando todo o material para colocar lá, tá bom? Pessoal, vamos ver, tem bastante gente entrando aqui. Eu quero ouvir de vocês, gente, de vocês, como eu posso ajudá-los, tá? Hoje de manhã, a gente falou sobre recuperação de crédito tributário para empresas do Simples. Teve muita pergunta, tá? O pessoal com dúvidas, eu procurei sanar todas essas dúvidas, tá? O que eu vou falar? Se eu não tiver ninguém aí com pergunta, gente, não tem nem pergunta, tá tudo resolvido na minha vida, posso seguir adiante, não tenho pergunta. Eu vou falar de perguntas que surgiram na live de ontem e que não tinha muito a ver com o tema, então eu deixei para responder em outro momento, tá? O que me perguntaram, gente? Então, me perguntaram sobre a questão do planejamento tributário para clínicas médicas, tá? Então, eu fiz até
na semana passada ou na semana retrasada, eu cheguei a fazer uma live com a Liana tá aqui acompanhando a gente falou sobre possibilidades de serviços tributários focados no nicho de clínicas médicas, tá? A Liana desenvolveu todo um negócio tributário voltado a esse nicho clínicas médicas, tá? Então, o que o pessoal perguntou? Letícia, como que tá a questão da possibilidade de planejamento tributário e redução aí do ônus tributário de clínicas médicas, tá? Ontem saiu, eu não sei se foi publicado ontem, mas foi publicada nesses últimos dias, uma solução de consulta COSIT, tá? Solução de consulta COSIT, ou seja, que vincula todos os agentes da Receita Federal, falando justamente sobre esse tema que é equiparação de clínicas médicas a serviços hospitalares. Então, ficou lá definido o que é considerado serviço hospitalar, como que a clínica pode tributar serviço hospitalar, o que ela tem que mudar, tá? Então, o que ela tributa na base de cálculo presumida relacionada a serviço hospitalar e o que ela vai deixar para tributar na base de cálculo relacionada a outros serviços, tá? Então, para quem nunca ouviu falar desse tema, vou contextualizar, ok? Desde 2015 ou 2009, eu não lembro quando que veio a lei, quando que veio uma instrução normativa, acho que desde 2009, existe essa possibilidade na legislação de equiparação de serviços hospitalares por outras empresas que não hospitais. Então, hoje em dia, não são apenas os hospitais que prestam serviços hospitalares, tá? Esse é um planejamento tributário muito antigo, gente. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz a minha pós em tributário foi no ano de 2004. Em 2004 eu fiz pós em tributário e em 2004 já se falava desse planejamento tributário para clínicas médicas. Então, esse não é um tema novo, é um tema super antigo. Então, pessoal, o que mudou de lá para cá, tá? Então, vamos pensar lá desde 2004, que a gente já falava de planejamento tributário para clínicas e atualmente estamos em 2021. Simplesmente houve um avanço da legislação reconhecendo a possibilidade de, sim, clínicas médicas prestarem serviços hospitalares, mesmo não sendo hospitais. E o que aconteceu? Aconteceu que o Poder Judiciário passou a enfrentar diversas situações de clínicas pedindo equiparação de seus serviços a serviços hospitalares. Isso fez com que a legislação sofresse alteração para reconhecer que, sim, serviços hospitalares podem ser prestados fora do ambiente do hospital, tá? E depois, com esse avanço da legislação, foram vindo as regulamentações da Receita Federal. Então, lá em 2015, saiu uma instrução normativa. E agora acho que eu consigo pegar aqui, deixa eu ver, para falar para vocês. Deixa eu pegar aqui, gente, vamos lá. Instrução normativa número 1540 de 2015, tá? Lá no artigo 31 fala o seguinte: nos pagamentos efetuados a partir de 1º de janeiro de 2009, que foi quando mudou a lei, tá? As pessoas jurídicas prestadoras de serviços hospitalares de auxílio diagnóstico e terapia, aí vem listando, tá? O que é considerado. Então, pessoas jurídicas que prestam serviços hospitalares ou auxílio diagnóstico, terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica, citopatologia, medicina nuclear, análises e patologias clínicas, desde que as prestadoras desses serviços sejam organizadas sob a forma de sociedade empresária e atendam às normas da Anvisa, podem fazer a retenção ali do CSL, COFINS, PIS no percentual minorado, né? Daí fala, mediante o Código de Arrecadação 6147, tá? Então, isso é o que fala a IN. E deixa eu ver se foi ontem. Deixa eu pegar aqui. Até porque essa é uma atualidade bem legal pra gente explorar aqui. Deixa eu abrir aqui, gente, pra ver se foi ontem ou se não. Eu recebi. No dia 18 de março, tá? 18 de março foi quando? Sexta-feira? Quinta-feira da semana passada. Saiu a solução de consulta número 3001, tá? 18 de março de 2021, que foi publicada ontem,
Então, estava certo. Isso aí foi publicada ontem. Então, a gente teve acesso a ela ontem mesmo. Falando sobre lucro presumido, serviços hospitalares, percentual de presunção, tá? Então, solução de consulta, número 3021. Deixa eu ver se é da COSIT mesmo ou se eu falei errado para vocês. É da Superintendência Regional da Terceira Região Fiscal, tá? Tô com ela... Tá. E ela tá vinculada a diversas outras soluções de consulta, tanto da COSIT, solução de divergência também, tá? Então, saiu para reforçar a possibilidade, tá, de outras clínicas também equipararem os seus serviços a serviços hospitalares e lá no regime de apuração pelo lucro presumido, utilizarem a base presumida, tá, que serve de base de cálculo presumida, no percentual de 8% para IRPJ e 12% para CSL, tá, para determinar aí a base de cálculo para pagamento no lucro presumido, do IRPJ e da CSL, tá? E aí, o que se consideram serviços hospitalares, tá? São atividades desenvolvidas tanto por hospitais, visando promoção da saúde, quanto por estabelecimentos que prestem assistência de saúde e atividades previstas nas atribuições 1 a 4 da RDC Anvisa número 50, tá? E o que acontece? Então, ali tem todos aqueles serviços ali que eu comentei que estão lá na IN e fala que estão excluídas as simples consultas médicas, tá? Então, o que fica? A clínica pode prestar serviço hospitalar? Pode. Consulta médica exclui, contudo, você daí vai precisar fazer uma segregação, né? Do que é receita sujeita à base presumida de 8 e 12, o que é receita sujeita à base presumida de 32, que é a base aplicada para serviços, prestação de serviços em geral, tá? E aí, o que veio falando? Olha só. Serviços de análises clínicas laboratoriais e diagnóstico por imagem. Equipara serviço hospitalar. Serviço de treinamento em desenvolvimento profissional. Não equipara, é prestação de serviço normal, vai para a base de 32%. Serviço de vacinação, tá? Serviço de vacinação equipara a serviço hospitalar, então pensando no momento que a gente está vivendo de pandemia, equipara serviço hospitalar, base de presunção 8% e 12%, tá? Serviços odontológicos. Serviços odontológicos relacionados à consulta, né, do lado normal do dentista, base de 32, tá? Aí, o que pode ser considerado na base de 8% e 12%? Que for auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica, citopatologia, enfim, aqueles serviços que estão lá na IN também, que eu comentei com vocês, na IN de 2015, tá? O que mais que aparece aqui? Deixa eu ver o que mais que tem de interessante. Dela repete em relação também a CSL e RPJ. Então, essa solução de consulta número 3001, de 18 de março, que foi publicada ontem, reforça a possibilidade que a gente tem de fazer esse planejamento para clínicas, tá? Letícia, eu preciso ajuizar uma ação se for para reconhecimento do que está aí, exatamente do que está aí na solução de consulta? Não, porque a solução de consulta, ela está refletindo o entendimento da IN, tá? E está refletindo o entendimento da lei. O que você precisa ajuizar ação são nos casos que não estão expressos, são nas interpretações não expressas ou em alguns casos que a própria IN vem vedar, tá? Deixa eu ver se a IN teve uma alteração recente também, acho que foi lá de 2019, será? 2018? Vou ver se eu acho. Em que ela excluiu alguns serviços dessa equiparação a serviço hospitalar. Deixa eu ver se eu acho isso, gente, para deixar claro aqui para vocês. Não é essa mesma IN. Eu tenho que pegar, depois eu posso passar lá para vocês no Telegram. O que teve de ajuste recente. Teve alguns serviços que foram excluídos expressamente por uma instrução normativa da Receita Federal, se eu não me engano, de 2019,
ou de 2018, mas é mais recente, tá? Como, por exemplo, o home care. Então, hoje, qualquer serviço que você preste no domicílio do paciente, mesmo que seja um serviço equiparado, esteja ali considerado nesses serviços hospitalares ali, mas se for em domicílio do paciente, a legislação já exclui. Então, aí, para você poder equiparar isso, você precisa ajuizar uma ação, ok? Então, as situações que não estão expressas na legislação hoje, precisam sim de um ajuizamento de uma ação para reconhecer. O que tiver expresso na legislação, você consegue fazer um planejamento tributário para o seu cliente, e se ele estiver recolhendo na base majorada de 32, na base presumida de 32, você consegue planejar, ajustar e pedir a recuperação dos tributos dos últimos 5 anos, tá bom? Então, esse é um ponto que surgiu aí de dúvidas. Espera aí, entraram algumas questões aqui. Tá, gente, se tiver mais alguma pergunta relacionada à questão de hospitais e clínicas, vocês podem colocar aqui para mim que eu vou, na medida do possível, tiver aqui no meu alcance, eu vou responder para vocês, tá? Eu vou verificar ali certinho qual que é essa legislação mais recente que excetuou aí nessa legislação da Receita Federal, que excetuou alguns serviços hospitalares da equiparação, tá? Que eu lembro do home care, que eu lembro que ficou excetuado expressamente, eu não lembro de outros, mas eu vou colocar, tá bom? Carlinha, você não entendeu. Coloca aí a parte que você não entendeu para poder voltar e explicar de novo, tá? O que você não entendeu, tá bom? Enquanto isso, eu vou pegar outra pergunta aqui, entraram algumas perguntas na caixinha de perguntas. Ó, mudando o assunto aqui, tá? O Bruno tá me perguntando: Letícia, eu sou procurador municipal e tenho uma jornada de 6 horas, tá? Acha que é possível conciliar? Acho que sim, Bruno, acho que sim, porque vamos pensar, como procurador municipal, você tem o teu horário, normalmente, tá? Você tem o teu horário de chegada e o teu horário de saída. Se você não leva trabalho para fazer nessas outras horas, vamos pensar que a gente consegue aí trabalhar todos os dias, pelo menos uma jornada de 10 horas, né? 10 horas, tem gente que consegue 12 horas, né? Aí vai depender muito de como que é o teu ritmo familiar. Por exemplo, eu hoje tenho algumas limitações de horas, tá? Eu preciso conciliar com a minha jornada familiar, eu tenho 2 crianças pequenas que dependem de mim, preciso buscar na escola, levar para casa, dar banho, dar jantar. Então, eu preciso conciliar, por mais que eu tenha uma rotina flexível, eu preciso conciliar com outros afazeres, tá? Eu não sei como que é a sua rotina, então o que você tem que levar em consideração é como que é essa sua rotina. Se depois das 6 horas você tem tempo livre, tenho, Letícia, eu normalmente não levo outras coisas para fazer fora desse meu expediente de 6 horas como procurador do município. Eu quero muito atuar com tributos federais, porque tem muita oportunidade em tributos federais, né? Ou eventualmente próprios tributos estaduais, tem muita oportunidade. Então eu quero pegar essas outras 10 a 12 horas que eu tenho possíveis de uma jornada e fazer outras coisas como tributarista. Consigo? Consegue, claro que você consegue. Você consegue, como procurador municipal, você consegue montar o seu próprio negócio, né? Você tem as suas limitações, mas são muito específicas ali a tua atuação, né, dentro do município. Fora isso, você tem, né, e claro que cada município tem a sua legislação, né, gente? Mas, via de regra, você vai ter algumas limitações que você, dentro de um negócio como tributarista, você pode ter aí depois montar teu escritório, montar tua consultoria, montar teu negócio na área tributária e explorar uma gama de outros serviços. Pensando ainda que você pode depois montar equipe, a tua equipe vai ter toda a jornada de trabalho. Quando você está lá no município prestando serviço, né, como procurador, você tem uma equipe que está trabalhando por você. Então, é possível sim começar. Começa focando em coisas que você consegue fazer sozinho, vai montando, vai estruturando o teu negócio, fazendo esse teu negócio gerar receita para você. E a partir do momento que você tem uma receita que você pode reinvestir, o bom é que você já tem a tua retirada fixa como procurador, certo? Então, além disso, você pega um volume para aplicar no novo negócio. E esse negócio vai rentabilizando, você vai receber mais honorários. Conforme você vai recebendo mais honorários, você vai montando equipe. A equipe vai trabalhar 8 horas para você, vai trabalhar uma jornada cheia de 8, 9, 10 horas, dependendo de como você vai montar essa equipe, né?
E aí você vai criando o teu negócio, conciliando com a tua função de procurador de município, que ainda você vai também ter outros insights. Você tem aí o teu dia a dia, você conhece como que funcionam as empresas da tua região, essa realidade vai te despertar oportunidades para explorar com essas mesmas empresas em outros âmbitos, de outros tributos, que não os tributos municipais, que de repente você tem aí uma limitação, né? Uma limitação aí, porque eu não sei, né? Mas normalmente os municípios limitam. Você pode trabalhar como procurador no município, ter o seu negócio, advogar, enfim, se você montar o teu escritório, mas desde que você não atue na parte, né, não vá litigar contra o município. Fora isso, pode, vai fundo. Eu acho que assim, pensando num plano de carreira médio e longo prazo, é excelente, porque você não fica amarrado ao município, então é muito bom, tá? Eu recomendo que você faça isso sim, tá bom, Bruno? Deixa eu só responder a pergunta da Carlinha aqui. Tá, beleza, Carlinha. Carlinha não pegou do começo. Tá, Carlinha, o que acontece? Você tem clientes médicos, excelente. O que você tem que verificar com os seus clientes médicos? Se além deles prestarem serviços dentro de consultas médicas, tá? Se eles ou se o negócio deles, vamos pensar que eles são sócios de uma clínica médica, tá? Se dentro da clínica médica eles prestam outros serviços que pela legislação ou pelo entendimento dos tribunais são serviços equiparados a serviços médicos, tá? Então, exames, exame de imagem, então tem uma relação ali que eu passei para vocês, que tá lá na IN, a IN 1540 de 2015 e o artigo 31, tá? Vem relacionando quais são os serviços que também podem ser equiparados a serviços hospitalares. Se eles prestarem esses outros serviços, o que você pode colocar como uma oportunidade, tá? Fazer planejamento tributário, organizar a casa. Essa clínica, ela precisa ser uma sociedade empresária, não pode ser uma sociedade simples, tá? Que normalmente tem muitas clínicas que os médicos se reúnem como uma sociedade simples, então você precisa transformar numa sociedade empresarial. Precisa obedecer as regras da Anvisa, tá? Porque, claro, vai ter serviço de vacinação, serviço de exame, aí você vai precisar obedecer as regras da Anvisa, e aí você consegue equipar nesses serviços, tá? Que exclui-se as consultas médicas, você consegue equiparar esses serviços à base de cálculo presumida de serviços hospitalares, que é de 8% para RPJ e 12% para CSL, tá? Então, reduz a carga tributária, reduz significativamente a carga tributária, tá? E aí, o Poder Judiciário também equipara outros serviços a serviços hospitalares. Então, você tem que ver a realidade do teu cliente, desses médicos, como que eles se reúnem, que serviço que eles estão prestando, para ver se é possível você configurar um novo modelo de negócios para reduzir essa carga tributária deles. E se eles já estão, vamos pensar que eles já são uma sociedade empresária, já prestam esses serviços, contudo estão enquadrando na margem presumida de 32, você consegue fazer um ajuste e recuperar o que eles recolheram a maior nos últimos 5 anos, ok? Vamos lá, gente, próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. A Carol. Tá, então vamos lá. A Carol separou em 3 perguntas aqui. Carol é minha aluna do FTF, tá? Hoje no módulo 5, aula 3, é falado que o fisco não pode cobrar mais do que a capacidade contributiva do contribuinte. Ok, beleza, já entendi. O módulo ela tá assistindo, tá lá fazendo curso, viu uma aula lá que não pode, que as multas não podem ter caráter confiscatório. Beleza, Carol. Na live de ontem eu falei que o fisco pode cobrar até 250%. Show! Entendeu? Aí o que acontece? Já tô até prevendo que é a pergunta que você vai me fazer. Tá, posso explanar um pouco mais? Excelente, Carol. Olha só, Poder Judiciário, a gente sempre tem que ter em mente que o entendimento do fisco às vezes a legislação prevê uma coisa e muitas demandas são judicializadas e os tribunais acabam tendo um outro entendimento, certo? Então, o que acontece? Sim, a legislação tributária prevê multas que podem chegar até 225%, tá? Do valor do tributo. Essas são chamadas multas qualificadas. Então, você tem a multa padrão, que é de 75%,
A primeira multa qualificada que é de 150% e a multa qualificada até por reincidência, tá? Em alguns casos específicos, chega a 225% do tributo, ok? O que acontece? Por conta de diversos contribuintes terem sido autuados e autuados em multas qualificadas, e até mais ainda, se a gente for pegar as legislações estaduais, existem legislações estaduais que qualificam as multas não em cima do valor do tributo devido, mas em cima da operação do contribuinte. Existem multas que incidem sobre o faturamento do contribuinte e não sobre o tributo, tá? Isso é muito comum em legislação de CMS, tá, gente? Bem comum. Diversos estados acabam aplicando multas que são nitidamente confiscatórias, tá? O que o Poder Judiciário, analisando alguns casos concretos, tá, definiu que a multa, para ela ser considerada confiscatória, tá, ela precisa ser acima de 100% do valor do tributo, tá? Então, multas que sejam acima de 100% do valor do tributo são consideradas multas confiscatórias, ok? Letícia, mas e aí? A legislação prevê uma outra coisa. O que eu preciso fazer para poder reduzir essa multa? Você precisa ajuizar uma demanda, tá? Se o seu cliente ele foi autuado com uma multa exorbitante, você pode sim fazer a defesa dele na fase administrativa para tentar reduzir já na fase administrativa, e muitas vezes você consegue na fase administrativa reduzir a multa. Por quê? Porque se afasta o caráter doloso, tá? Então você consegue afastar esse caráter doloso do contribuinte, então ele não agiu com dolo. E aí essa multa já cai na esfera administrativa. Se não cair, você pode sim levar para uma discussão judicial no sentido de que uma multa ela é confiscatória se ela passa dos 100%, ok? Então, Carol, me fala aí se ficou claro para você, tá? Vamos lá, próxima pergunta, gente. A pergunta da Lili Rami. É isso? Lili Rami? Lili Rami? Lili Rami? Não sei. Desejo iniciar nessa área tributária. Quais os primeiros passos? Ótimo. Olha só. Os primeiros passos é você identificar se você tem o DNA de ser um tributarista, tá? Então, assim, você precisa conhecer se você realmente se identifica, se você tem as habilidades necessárias, tá? Lili, vou falar Lili, tá? Mais fácil. Lili, o que eu te recomendo? Acompanha a nossa jornada tributação, tá? Eu vou falar dos 3 As que formam o tributarista, tá? E aqui eu estou formando um tributarista que é o suprassumo do tributarista, que é o tributarista de inteligência de negócios, tá bom? Então, o primeiro A é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer e ver quais são as habilidades que você pode explorar como um tributarista, tá? E isso eu vou falar especificamente desse primeiro A na aula 1 da nossa jornada, que vai ser no dia 5 de abril, tá bom, Lili? Então, assim, cola aqui no dia 5 de abril, às 8 horas da noite, eu vou entrar ao vivo para dar essa aula sobre o primeiro A, que é o A do autoconhecimento, tá bom? E aí, depois a gente vai falar do A da autoridade e do A do alto valor agregado, tá bom? Então, a aula do dia 5 a gente vai falar de autoconhecimento e desafios para você ir para ação, tá? A aula do dia 5, 7, eu vou falar de autoridade, tributarista como uma autoridade perante seus clientes, ok? E na aula do dia 9 de abril, eu vou falar sobre o alto valor agregado, tá? Então, são os 3 As que formam o tributarista valorizado, o tributarista de inteligência de negócios, tá bom, gente? Quem não tá inscrito na jornada ainda, entra lá em tributaristadofuturo.com.br, se inscreve, tá bom? Não deixa passar, porque daí vocês vão entrar no nosso grupo do WhatsApp, vão receber as notificações, vão saber o momento certo de entrar no Telegram para pegar os materiais. Então, é o melhor caminho que vocês têm, porque nem sempre aqui no Instagram vocês vão ter acesso a todas essas informações. Aqui no Instagram a gente está muito dependente do algoritmo, né? Facebook também a gente depende muito do algoritmo para entregar esse conteúdo para vocês. Então, o mais tranquilo mesmo é se cadastrar. Você vai receber por e-mail, você vai ser comunicado no WhatsApp, então você não vai perder as informações mais relevantes. Ok, gente? Olá, Pedro, olha só, poderia publicar uma agenda das lives? Pedro, eu publiquei. Olha o que eu falei para vocês sobre o Instagram não entregar.
né? Às vezes vocês estão me acompanhando no Instagram e acham que estão recebendo todos os meus conteúdos. Engano, o algoritmo não entrega tudo, gente. O algoritmo só entrega o que ele considera mais relevante, tá? Então, por que eu falo para vocês comentarem nos posts? Por que eu falo para vocês salvarem os posts? Para o algoritmo do Instagram e do Facebook entender que aquele conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Ele nunca vai entregar para os meus quase 21 mil seguidores, tá, gente? Não entrega. Não adianta, não entrega mesmo. É só vocês verem o volume. Eu sigo hoje, eu tô seguindo 2.500 e poucas pessoas. Vocês acham que eu recebo o conteúdo dessas 2.500 e poucas pessoas? Não, eu não recebo. Vocês também não recebem. Então, Pedro, está assim, ali todo o calendário das lives dessa semana, os horários e os conteúdos está no meu feed do Instagram, no meu feed do Facebook, tá bom? Então é só, e se vocês já estão lá no WhatsApp, se estão inscritos na jornada, vocês também estão recebendo essas informações, estão recebendo os alertas, por isso que eu estou falando que é importante vocês se cadastrarem. Entrem lá em tributaristadofuturo.com.br, vocês não vão perder nada, tá? E no meu feed do Instagram, no meu feed do Facebook, tem sim o calendário da programação dessa semana, e domingo a gente vai divulgar o calendário da programação da semana que vem, ok? Domingo agora, próximo domingo, a gente divulga às 8 horas da noite o calendário da semana que vem, ok? E a jornada mesmo começa no dia 5 de abril, ok, gente? Então, olha, fiquem ligados, não deixem de se inscrever e sempre compartilhem com os coleguinhas. Quando eu falo assim, ó, gente, printem essa live aqui e compartilha nos seus stories. Eu tô falando isso porque eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Pra mim, se eu tô levando esse conteúdo pra uma pessoa, pra 5 pessoas, pra 10 pessoas, pra 40 pessoas, pra 100 pessoas, pra 1.000 pessoas, pra 2.000 pessoas, é o mesmo conteúdo. O meu esforço, o meu tempo é literalmente o mesmo. Então, quanto mais gente tem acesso ao conhecimento, mais tributaristas valorizados a gente vai ter no mercado. Mais as empresas vão estar sendo bem assessoradas, concordam? Então não sejam egoístas, tá? Sejam altruístas, divulguem, façam print da live, postem lá, me marquem porque eu reposto também. Então quanto mais esse conteúdo vai sendo disseminado, mais gente vai ter acesso a ele, ok, gente? Então vamos lá, próxima perguntinha aqui. Tá, vamos lá. Pedro também, qual a necessidade real de utilização de software para atuação na área tributária? Necessidade real é ganho de tempo, resultados mais precisos, maior segurança para o teu cliente, tá? Primeiro, você vai levar agilidade para ele, porque a máquina, gente, a máquina tá aí para levar agilidade, né? A gente tá ali colocando, levando a nossa inteligência humana para a máquina, só que a máquina consegue processar muito mais rápido, ok? Então você primeiro leva agilidade para o teu cliente. Segundo, você leva segurança, porque é muito menos improvável que a máquina que consiga pegar todas as informações, fazer os cruzamentos, fazer os cálculos, é muito mais improvável que ela erre, ela não vai errar, né? Ela está sendo alimentada para isso. Agora nós, como seres humanos, em que a gente tem que pegar lá no olho, detalhe, pegar a linha, é mais provável que a gente erre, tá? Então, se vocês puderem investir em tecnologia para otimizar os serviços de vocês, façam isso. Façam isso. Ah, Letícia, mas eu não quero porque eu quero aprender a fazer. Beleza, faz 1, 2, 3 e já gera escala no negócio. Entendeu o mecanismo? Vai gerar escala, vai contratar um software, vai desenvolver seu próprio software. Enfim, gente. Mas invistam em tecnologia o máximo que vocês conseguirem, tá bom? Ah, Letícia, eu só vou ser tributarista se eu tiver um software? Não, claro que não, né, gente? Lógico que não, mas o software vai te dar agilidade, vai te dar segurança, não só para você, mas para o seu cliente, que isso é o principal. E eu falo assim que quando a gente faz auditoria, que vai levar uma recuperação de crédito, um compliance, é só um dos serviços que o tributarista pode fazer. Então, o que é o meu objetivo aqui? Tudo que vocês puderem delegar para a máquina, deleguem, porque a tua hora é muito mais cara do que a hora da máquina, tá? Então, é muito melhor você estar trabalhando na estratégia junto com o seu cliente do que você estar trabalhando numa planilha de cálculo, tá bom? Então, se você quer ser um tributarista valorizado, a tua hora é valorizada. Então, você tem que se valorizar, tá? Então, a partir do momento que você consegue montar a equipe para a tua equipe, se você é advogado tributarista, por exemplo, a tua equipe poder fazer as petições e não você, faça isso. Se você puder montar a equipe para a tua equipe, por exemplo, processar os cálculos, monte a equipe e leve para a tua equipe. Se você puder delegar para a máquina, delegue para a máquina,
tá? E você vai ficar na estratégia, ok? Cada vez mais, eu falei isso ontem e vou repetir, cada vez mais as empresas querem o quê? Profissionais que ajudem elas a crescer exponencialmente. Isso se chama, na linguagem técnica, Growth Hacking, tá? Estratégia de crescimento exponencial de negócios. O tributarista é o melhor Growth Hacker que tem, porque ele consegue ter uma visão holística da empresa, ele consegue saber onde que a empresa está gastando dinheiro desnecessariamente. O tributarista de inteligência de negócios, que ainda congrega outras diversas skills, e vai entender de negócios, vai entender de marketing digital, vai entender de prospecção, de vendas, ele é um excelente growth hacker. Ele só não sabe disso ainda, porque ele nem sabe o que é growth hacking, tá? Então, por isso que eu tô aqui levando esse conhecimento para vocês. Vocês precisam ver, as empresas estão pagando caro por ter profissionais estratégicos dentro delas. Você precisa se posicionar como estratégico para ser valorizado. Se você for fazer sempre o mais do mesmo, se você for sempre levar a mesma tralalá para a empresa, ela não vai te ver como alguém estratégico, tá? Então, hoje de manhã a gente falou do mais do mesmo, mas olhando pelo olhar estratégico. Então, sempre vou voltar, vou puxar vocês para vir para o olhar estratégico, ok? Daniel tá perguntando qual software que eu indico para utilizar. Hoje de manhã eu indiquei vários, tá, Daniel? Vamos repetir aqui. Não temos... Se for falar, Letícia, tem software maravilhoso que vai resolver todos os nossos problemas. Não existe ainda um software maravilhoso que vai resolver todos os nossos problemas. A gente tem que testar os que tem no mercado. E eu tô testando, tô com a equipe testando. E eu tenho certeza que a hora que eu conseguir desenvolver o baita mega power software, eu vou desenvolver, gente, porque isso é uma necessidade de mercado. Hoje as empresas que têm os melhores softwares não vendem software, elas prestam o serviço. Quais são essas empresas que têm os melhores softwares do mercado? PR Fiscal, Tax Group, né, o Banco Fiscal, são as que eu conheço que têm os melhores softwares, só que elas não comercializam o software, elas têm aliados, elas colocam você na base de sócios ou na base de parceiros, tá? E aí no Tax Group você tem que fazer investimento, na PR Fiscal você, como aluno do IBPT Educação, não precisa fazer investimento nenhum, você pode se associar e você recebe 20% de honorários, eles executam tudo, tá? Fora isso, o que tem no mercado? Falei, Econet, Escritório Inteligente, e-Auditoria, agora eu conheci a Calcula Tributos, estou testando, não sei falar ainda. Alguma é maravilhosa, resolve todos os problemas? Nenhuma, tá? Facilitam uma parte do trabalho, mas não tem nenhuma maravilhosa ainda, tá bom? O dia que tiver, o dia que eu souber, eu vou usar, vou testar e vou falar pra vocês, ok? Ah, a Carlinha quer que eu escreva como que escreve o Growth Hacker. Tá bom, vou escrever aqui pra vocês, tá? Vou colocar Growth Hacking. Growth Hacking é o substantivo que quer dizer esse crescimento exponencial. É uma metodologia para testes de métodos que levam ao crescimento exponencial das empresas, tá? E tem o profissional, ok? O profissional é o Growth Hacker, que é o profissional dentro das empresas que vai ser o responsável por testar essas metodologias, ver o que faz a empresa crescer e aplicar, tá bom? É o profissional. Inclusive, eu gravei um episódio do nosso podcast da Amaral Yasbeck, que é o Gymcast, gente. A gente tem um podcast no meu escritório, na Amaral Yasbeck Advogados. Se vocês quiserem acompanhar aí, é a Y Advogados, né? O @AY-Advogados. Tem o Gymcast, tá? Gymcast, eu gravei um episódio só falando sobre isso e como que o tributarista pode ser um excelente growth hacker e como que as empresas têm que olhar o tributarista, têm que passar a triar tributaristas estratégicos para sim investir em estratégias de growth hacking dentro delas, tá bom? Paulo tá perguntando, Tax Group, outro é PR Fiscal, Plataforma de Recuperação Fiscal, tá bom, Paulo? Plataforma de Recuperação Fiscal, beleza? Sempre que vocês forem a abordar, podem falar que vocês falaram com a Letícia, do IBPT, e beleza pura, eles vão saber para quem direcionar, como que direciona, e vocês vão estar em casa, tá bom? Deixa eu ver, gente, temos mais perguntas aqui? Ó, se tiverem mais perguntas, mandem, acho que já estamos chegando ao final da nossa live, né, gente? Deixa eu ver se estamos ainda, né? Nem sei como que ficou a história do YouTube, pessoal. Pessoal do YouTube, me perdoem
pela falha de hoje aqui na nossa transmissão. Tá, eu vou ver o que o pessoal tá falando aqui. A Eveline tá falando, na região onde eu moro, grandes produtores entram com pedido de recuperação judicial. Isso impacta bastante a tributação. Sim, produtores rurais, tá, recuperação judicial, ok. Ó, Eveline, sim, você pode nichar no agro, tá? Você tem como fazer todos os ajustes, né, gente? Vamos pensar, produtor rural, ele pode ser pessoa física ou pode ser pessoa jurídica. Existe muito planejamento tributário voltado ao ICMS, tá? Então, a gente pode fazer planejamento tributário, utilizar benefícios fiscais. Não vou falar que é minha área de especialidade, não é, porque eu acho que hoje eu não tenho nenhum cliente do agro, tá? O que eu ouço aqui, a minha região tem muitos importadores de fertilizantes, por exemplo. Eu sei que existem diversos produtos aplicados na agroindústria que tem benefício fiscal. Então, a gente tem cliente aqui que é importador de fertilizante, então a gente faz planejamento tributário, mas é para o importador, não é voltado à ponta do agro, que é o produtor, tá? Mas é um excelente nicho de mercado para você se especializar. Você tem problemas com fundo rural, né? Então, você pode sim se especializar nesse nicho. E existe, gente, olha só, eu descobri recente até, tem um perfil, eu acho que é Tax Agro, será? Tem um perfil muito bom de tributação do agro. Agora eu fico recebendo publicidade deles toda hora, porque eu tive acesso, mas é um conteúdo muito bom voltado a agro, a tributação do agronegócio, tá? Eu não vou lembrar o nome da pessoa, gente, não vou me lembrar, mas eu vou procurar saber. Existem aí, vocês podem pegar esses profissionais que já estão há mais tempo no mercado nichado e acompanhar. Esse do agro, inclusive, ele tem um produto que eu acho que é uma mentoria para tributaristas voltado ao agro, alguma coisa assim. Até compartilhei com 2 alunos meus que eu sei que estão nichando no agro. Eu não sei se o Cleverson ou se a Soila estão aí, mas eu compartilhei com eles. Olha que legal isso daqui para vocês que estão no agro, tá? Eu não estou no agro, né? Mas eu compartilhei com eles. Então, fiquem de olho, porque o agro realmente é um nicho muito bom que vai crescer, né? A gente sabe, nosso país é exportador de commodity, importa muito também, muitos insumos que vão para a agroindústria. Então, é um mercado para se explorar, é um bom nicho de mercado para se especializar, tá? E tem bons profissionais que já estão dentro desse mercado que vocês podem procurar e podem procurar se capacitar com esses profissionais, né, gente? Não vou poder capacitar vocês em algo que não é tão a minha expertise assim. O dia que for, eu juro que eu trago conteúdo aqui para vocês. No momento, não é, tá bom? Mas, Eveline, sim, Eveline, você pode sim ir em busca de mais informações e nichar no agro, sem sombra de dúvidas, tá bom? A base do tributário, gente, que é o que eu formo vocês, que é a base, que ela é alicerce do tributarista, depois vocês podem nichar porque vocês quiserem, porque vocês já vão ter assim a mentalidade, o raciocínio, a formação para vocês nicharem no que vocês quiserem, no segmento que vocês quiserem. Aí você já tem a base, é só focar os estudos. Tá bom? O importante é vocês terem a base. Não cometam erros de querer já ir ali para um nicho sem você ter a base do tributário, sem você ter o pensamento lógico, sem você saber de toda a gama de oportunidades. Tudo que eu ensino para vocês podem aplicar em qualquer nicho, tá? Qualquer nicho de mercado. Daí vocês vão pegar o quê? Quero nichar nisso aqui. Vocês vão estudar só, vai focar o teu aprendizado para aquele nicho. Mas a base vocês precisam ter, tá? E daí, aí é onde entra a minha parte. A base, toda a base, do básico ao avançado, com casos práticos que você pode aplicar aí para qualquer negócio dentro da área tributária. Isso eu garanto trazer para vocês, tá bom? Tá, eu vou responder mais essas últimas 2 perguntas, tá, gente? Mas vamos lá, vou responder a pergunta da Aline e vou responder a pergunta da Simone, tá, gente? Daí vamos ter que encerrar a nossa live. Mas deixem as perguntas para amanhã, a gente vai ter ainda a mentoria amanhã e quinta e na semana que vem também. Então deixe para vocês trazerem mais perguntas depois. Gente, se vocês quiserem um conteúdo só de Growth Hacking, se vocês quiserem, comentem nos meus posts, tá? Professora, eu quero que você traga um conteúdo só sobre isso, traga um conteúdo só sobre isso, porque pra mim é bom saber o que vocês querem que eu traga de conteúdo, tá? E aí eu preparo um conteúdo e trago aí, a gente tem muita live, muita coisa, eu posso trazer aí pra vocês que mandam, tá? Vocês falam,
Quero conteúdo assim, assim, assado. Beleza, eu vou produzir aquele conteúdo e trago para vocês, tá bom? Vamos lá. A Aline tá perguntando, como cobrar honorários ao final da ação, se for com compensação de tributos? Aline, tranquilo, você cobra no momento que você vai compensar. Se você for, olha só, existem, gente, lá na nossa aula do dia 579, eu vou falar bastante sobre precificação, porque isso é uma dúvida muito corriqueira de vocês e vocês têm toda a razão de ter dúvidas sobre precificação, tá? Então, eu vou falar no dia 9 só sobre precificação. Existem diversas formas de a gente precificar os nossos serviços, tá? Então, Aline, você pode sim cobrar honorários, você pode cobrar honorários com o trânsito em julgado da ação. Transitou em julgado, se você já tem a apuração do êxito, você pode cobrar. Você pode cobrar honorários iniciais, que vão ser abatidos dos honorários finais. Isso voltado a contencioso judicial, tá, gente? Para quem é advogado, beleza? Lembrando que eu falo para advogados e para não advogados aqui também. Eu falo para tributaristas. E a gente sabe que os advogados tributaristas têm essa prerrogativa de atuar no judiciário. Mas beleza, às vezes vocês querem fazer parceria, também querem instruir os parceiros nessa cobrança de honorários. Você pode cobrar honorários iniciais que vão ser abatidos do teu êxito lá no final. Você pode cobrar honorários intermediários a partir do momento que você obtém uma liminar para o seu cliente, tá? Independente se ele vai utilizar essa liminar ou não. Conseguiu a liminar para o cliente, você pode cobrar honorários, tá? E aí você pode cobrar esses honorários pelo período de 12 meses, pelo período mensalmente, conforme a liminar for ativa. Você pode cobrar um valor fixo pela obtenção da liminar. Isso vai depender muito do que você está levando de oportunidade para o teu cliente, tá? Se é uma oportunidade que vai trazer um risco muito grande, normalmente a gente não cobra nada de início, a gente assume o risco com o cliente e deixa lá para o êxito final, tá? Lembrando, gente, é algo muito importante que eu gosto de reforçar com vocês, tá? Se vocês sabem que vocês estão trabalhando uma tese jurídica que vai trazer um risco maior para o seu cliente, vocês têm que ter em mente duas coisas. Primeiro, mandado de segurança é sempre a melhor estratégia, porque é a que menos traz riscos por conta do mandado de segurança. A lei do mandado de segurança, ela tira a sucumbência. Então, mesmo que você perca, o teu cliente não vai precisar pagar honorários para o fisco, tá? Honorários de sucumbência. Então, o mandado de segurança é sempre menos arriscado, vamos dizer assim. Você precisa pagar as custas judiciais, mas via de regra, a Justiça Federal é muito barato, né? Ali, o teto da Justiça Federal não chega nem em R$2.000 de custas. E Justiça Estadual, daí tem que ver cada estado. Tem estado, sim, que as custas são mais salgadas, tá? Então, aí vai depender muito do teu valor da causa. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque é muito voltado a advogados, tá bom? Olha só. E outra coisa que você tem que ter em mente, vai fazer mandado de segurança, só se certifica de que teu cliente continua pagando tributos. Porque o que acontece? Muitas vezes você entra com mandado de segurança demora para acabar 3, 4, 5, 10, 15 anos, ok? Chega lá no final, transitou em julgado, o teu cliente fechou, faliu, vendeu empresa. E aí o que acontece? Você não vai ter como compensar. Porque mandado de segurança necessariamente você tem que levar para uma compensação na esfera administrativa, tá bom? E aí tem esse risco sim, tem esse risco de, pela demora do caso, chegar lá, a gente nunca sabe o que vai acontecer com a empresa, ela falir, quebrar, vender, parar de operar e não tem mais tributos, não tem mais débito de tributo para compensar com o teu crédito. E aí o que acontece? Você ganha para o teu cliente e não leva, tá? Então é bom vocês terem isso em mente, calcular esse risco, orientar, ver o cliente se já é uma empresa que está há muito tempo no mercado, se já é mais sólida. Beleza, entra com mandado de segurança, coloca o risco lá no final e vai correr o risco junto com o teu cliente. Senão você vai ter que ir pensando em outras alternativas aí na cobrança desses honorários, tá bom? A Simone, onde podemos acompanhar mais informações sobre o Growth Hacking? Simone, olha só, para você entender o que é o Growth Hacking, você tem, eu até indico a bibliografia nesse episódio que eu fiz lá do nosso Dreamcast, mas existe um livro que é o livro que trouxe essa metodologia, esse conceito, que é o livro do Sean Ellis, que chama Hacking Growth, tá? Você só inverte a ordem do Growth Hacking, chama Hacking Growth, tá? Hacking Growth. Do Sean Ellis. Sean se escreve S-E-A-N, Ellis, E-L-L-I-S, tá? Esse livro, ele tem traduzido para o português, você pode comprar na Amazon, onde você quiser comprar. E se você quiser saber um pouquinho mais, você pode entrar no Resumo Cast. Eu sempre recomendo para os meus alunos
ouvir resumos de livros no Resumo Cast, tá? Resumo Cast, você vai lá e procura Hacking Growth. Ele já vai trazer o episódio que foi gravado já há algum tempinho relacionado a esse livro, tá? E aí você vai conseguir entender um pouquinho mais a metodologia. Você vai ouvir, não vai conseguir fazer nenhum paralelo com a atuação do tributarista, tá? Porque quem faz esse paralelo sou eu. Então, você vai entender as metodologias, eles falam muito de marketing digital, de experimentação, de captação de leads, enfim. Vai falar muito de marketing digital, vai falar muito de experiência do Google, experiência do Dropbox, experiência desse, daquele, tá? De coisas que foram mudadas, ajustes no modelo de negócios que fizeram com que aquele negócio crescesse exponencialmente. Qual que é o paralelo que eu falo? Que eu trago? O paralelo da nossa consultoria de mercado com base em dados tributários. É claro, consultoria de mercado com base em dados tributários serve para quê? Trazer leads qualificados, potenciais clientes, né, numa prospecção qualificada, buscar aumentar a gama de produtos para o nosso cliente ofertar, buscar a melhor precificação para esses produtos e entender o mercado dele, tá? Entender qual que é o market size, qual que é a fatia do mercado que ele ocupa, ou seja, o market share. Isso tudo tá lá no nosso módulo 14. Nosso módulo 14 do Formação de Tributarista do Futuro. Então, o que você vai fazer, Simone? Eu sei que você é minha aluna. Você vai ouvir o episódio do Resumo Cast, que vai falar de Hacking Growth. E aí você vai lá pro capítulo 14, pro módulo 14 do Formação Tributarista do Futuro. E depois você vai ouvir o meu episódio do Dreamcast, em que eu falo sobre isso para você poder unir as informações e poder fazer sentido na tua cabeça. Porque senão não vai fazer sentido, tá bom? Letícia, eu não sou sua aluna, eu não tenho acesso ao módulo 14 do FTF. Simples, coloca na sua agenda, dia 12 de abril vão abrir as matrículas para a 5ª turma do FTF, tá bom? E aí as coisas vão fazer mais sentido na sua vida, ok, gente? Beleza, pessoal, muito bons comentários de vocês. Gente, então olha só, chegamos ao fim, certinho, 1 hora de live aqui, que eu quero que vocês façam a partir dessa live de agora, tá? 2 coisas. Primeiro, o nosso print. Ai, gente, eu não escrevi aqui, eu já sei a minha hashtag de agora, tá? Já sei a hashtag, eu vou colocar a hashtag aqui pra vocês. Vamos lá, nossa hashtag pra vocês fazerem a foto, ok? Que eu escrevi, a nossa hashtag dessa live é Growth Hacking, tá? Então, ficou aqui, façam um print. E o que eu quero que vocês façam a partir de agora? Printem, vou tirar os comentários, tá? Então, aqui só entendedores entenderão. E se vocês quiserem que eu traga mais conteúdo relacionado a isso, escreve. Eu vou colocar um post agora, tá? Devo fazer print também, eu sempre faço print aqui. Deixa eu ver se consigo fazer o print. E aí eu vou colocar para vocês comentarem quais vocês querem mais conteúdo sobre esse ou outros conteúdos que vocês querem que eu traga nas próximas lives, tá? Então comentem lá, gente, é importante que vocês comentem. Se vocês não comentarem, eu não sei o que é conteúdo relevante para vocês. Então comentem. Como eu falei, quando vocês comentam, esse post ele acaba sendo enviado para mais pessoas, tá? Da minha base. E quando vocês compartilham nos stories, mais pessoas têm acesso a esse conteúdo, vão ficar curiosas, vão entrar no meu perfil e vão também poder acompanhar as próximas lives, tá bom? Próximo encontro nosso é amanhã esse mesmo horário, tá bom? Amanhã é 12h12, ok? Nosso próximo encontro, nossa próxima sessão de mentoria. E amanhã à noite, quarta-feira à noite, a gente tem a live com o convidado Lucas Braga, tá? Lucas Braga. Ele vai falar sobre prospecção no LinkedIn, tá? O Lucas tem um produto dele que é o LinkedIn Lawyers, né? Ele fala para advogados, tributaristas, mas a metodologia que ele usa do LinkedIn Lawyers é uma metodologia que se advogado pode utilizar, imagine outros profissionais. Então, vale para qualquer tributarista, independente da formação prévia, ok? Então, a gente vai falar amanhã, às 21h21, vamos ter esse encontro com o Lucas. E na hora do almoço, ao 12h12, mais perguntas serão respondidas. Gente, guardem as perguntas da caixinha para amanhã, por favor, tá bom? Guardem, senão a gente não vai... hoje não dá mais, tá bom? Beleza, gente? Vou ativar aqui. Estamos combinados e aí eu prometo que a gente vai consertar a história do YouTube aqui para dar tudo certo também, tá bom?
Beijo, pessoal. Beijo, beijo, beijo. Vejo vocês amanhã, 12h07. Tragam as perguntas. Tragam as perguntas, por favor. Tá bom? E ó lá, compartilhar stories, comentar no post do feed. Tchau!